Já deu o joinha? Já curtiu? Então curte, ativa o sininho, te inscreve no canal porque está começando o AFC Dicas número 7, sempre com análises, dicas, palpites, piques e tudo mais do nosso mito Tadioto. Preparado para mais uma rodada do Brasileirão, Tadioto, tudo bem? Tudo jóia, meu querido Gasparini, estamos aí mais uma vez, estamos preparados, jogos complicados para a gente fazer nessa rodada, mas vamos lá, vamos tentar tirar o melhor dessas partidas aqui. Começando com o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Internacional. Rapaz, tá pagando 1,95, Inter 4, Botafogo, odds aqui da Spin Sports. Como é que você enxerga esse jogo, Tadioto? Nesse jogo aqui, Gasparini, eu gosto bastante do Inter como visitante, porque a gente tem aí o Internacional que folgou durante a semana, né? Não teve jogos aí, teve uma semana toda para treinar, uma semana cheia para treinar. Isso é muito importante, principalmente nas primeiras rodadas do campeonato. Vem numa forma muito boa o Inter, anunciou agora a contratação, aí encontrou um novo centroavante aí. Não é o Alexandre Pato, né? Muita gente estava cogitando ele no Inter, mas não é o Alexandre Pato. E, e vai agora com o que tem de melhor, né, com o seu time completo para poder enfrentar o Botafogo fora de casa. O Botafogo que teve o jogo da Copa do Brasil aí no meio de semana, né, conseguiu a classificação, mas a gente sabe que faz diferença ter tranquilidade, ter uma folga para treinar. Eu gosto muito desse Inter a 1,95 para vencer o jogo. Vai ser a minha bet pré-live nessa partida aqui. Quero muito ver como que o Botafogo vai se sair com seus contra-ataques, que é a arma principal do time, contra essa defesa do Inter que cada vez mais tenta propor o jogo e joga com linha alta. Então acho que vai ser um jogo bem interessante, mas acredito que o Inter vence novamente. 1,95 Inter para vencer é a minha aposta para esse jogo. Então, para o Tadioto, o Inter continua na liderança do campeonato, pelo menos há uma grande tendência disso acontecer. Próximo jogo, meu caro, Fluminense e Vasco da Gama. Eu olho para cá, para a câmera, e olho para essa outra tela também para pegar as odds. Daqui a pouco eu troco a tela aqui. 2,30 o Flu, 13,25 o Vasco, 3,15 o empate ao clássico carioca, Tadioto. São dois times que surpreendentemente vêm numa boa fase, né? A gente vê aí o Fluminense jogando cada vez melhor com o Odair Hellmann no comando e a gente vê o Vasco também dando uma resposta muito positiva para a torcida, com alguns jogadores estando muito bem. No entanto, eu preciso ver mais desses times, principalmente do Fluminense, para me convencer de que existe um padrão de jogo bem definido aí dentro dessas equipes, tá? Eu não vou fazer nada nesse jogo, mas é um jogo que com certeza eu vou trabalhar lá no nosso Telegram, que por sinal temos mandado análises no Telegram que tem dado muito certo. Tivemos greens sucessivos aí nesse meio de semana, e esse jogo do Fluminense e Vasco eu pretendo trabalhar no Telegram também. Valeria aqui uma aposta em gols, um ambas marcam, algo assim, Tadioto? Ou você prefere realmente esperar o jogo começar para ver como é que os times vão se portar em campo? Clássico carioca, eu gosto sempre de pegar apostas em gols. É um jogo que tradicionalmente é over, sobretudo times que têm defesas um pouco deficientes, que é o caso aqui dessas duas equipes, né? O Fluminense é um pouco mais seguro defensivamente, mas o Vasco é um time também que tem um ataque muito bom, que propõe jogo e que marca gols todas as partidas. Eu acho sim que ambas marcam uma boa, acho que o over 2,5 também é uma boa. A questão é que são times que oscilam bastante a forma como eles entram no jogo dentro do campeonato, né? Então, às vezes, os times entram se estudando um pouco mais, às vezes eles entram já tentando buscar o gol no início. Essa diferença, para mim, faz toda a diferença na hora de buscar o mercado de gols. Então, por isso que eu prefiro esperar para o jogo em live para poder ter uma ideia melhor de como trabalhar nessas equipes. Enquanto eu vou trocando a tela aqui para a gente chegar no Bahia e Palmeiras, fica aquele recado, né? Tadioto acabou de falar sobre nossas ações lá no Telegram. Não é fácil fazer duas coisas ao mesmo tempo, não, né? Mas enfim. Tô trocando a tela aqui, tô falando contigo aí. Siga lá o nosso Telegram, o Tadioto tá sempre dando piques e dicas e análises muito bacanas e importantes por lá. O link tá aqui na descrição. Uma coisa de cada vez. Agora Bahia e Palmeiras, Tadioto. 13,90 pro Bahia, 2,05 pro Palmeiras, hein? Então, essa odd de 2,05 para o Palmeiras vencer fora de casa, ela deveria estar mais baixa se o Palmeiras já tivesse encontrado uma mecânica de jogo. É aquilo que a gente sempre fala aqui nas nossas análises, né? O Palmeiras é um amontoado de grandes jogadores hoje, né? O Luxemburgo ainda não conseguiu dar uma cara para esse time,
tá tentando repetir escalações, tá tentando o melhor esquema de jogo, tem algumas peças ali que estão ajudando ele, o caso do Patrick de Paula, por exemplo, que é um menino aliás, menino é outro jogador, né? O Patrick de Paula é um cara que o Palmeiras descobriu que é um excelente jogador, olha, eu acredito que dentro de pouco tempo esse cara vai receber propostas aí do futebol europeu, porque ele é um cara que tem uma compleição física e uma característica de jogar futebol que se encaixa muito nos times da Europa. Então, com a ressalva individual desse jogador, mas existem várias individualidades no Palmeiras que podem fazer diferença, podem desequilibrar. Tem o William Bigode, aí, por exemplo, que é um cara que é decisivo em jogos assim. Vai enfrentar um Bahia que vem muito bem. Tem alguns problemas, alguns percalços aí, como é o caso do jogo que a gente viu na rodada passada contra o Ceará, que o Bahia precisava apagar, digamos assim, essa imagem ruim que ficou de ter perdido as 2 partidas da final da Copa do Nordeste para o Ceará e acabou perdendo de novo. Daqui a pouco a zoeira lá no Nordeste já está começando a pegar muito forte para o Bahia, né? Mas vinha bem no campeonato, é um time que vem bem. Mesmo assim, eu prefiro pegar essa linha de 2,05 para o Palmeiras. Acho que está com uma cotação ok para a vitória do Palmeiras. Eu gostaria de pegar um menos 0,25 asiático, dar uma protegida aí nessa vitória do Palmeiras. Obviamente, se você conseguir pegar essa linha é uma boa, mas eu vou aqui no Palmeiras Moneyline contra o Bahia nesse jogo a 2,05. Anotado e registrado. Rapidinho, meu caro, para a gente terminar o sábado do Brasileirão, Fortaleza e Bragantino, outro jogo que promete bastante equilíbrio, né? 2,35 aqui, o favoritismo para o Fortaleza na Spin Sports. Então, aqui eu acho que as odds estão ok, por isso até que eu não penso em trabalhar esse jogo aqui, porque são 2 equipes que têm variado muito o que pode apresentar no campeonato. O Bragantino é uma equipe que veio com uma certa grife da Série B, enfim, todo mundo falava que o Bragantino era um projeto que tinha tudo para dar certo, que ia fazer um excelente campeonato brasileiro. Eu não discordo, eu acho que isso ainda pode acontecer sim, mas o Bragantino precisa melhorar em muitas coisas, sobretudo no seu setor ofensivo. A gente já falou aqui da quantidade de gols que o Bragantino perde, todos os jogos é a mesma coisa. Enquanto não melhorar esse fundamento, o Bragantino não tem como disputar alguma coisa um pouco mais relevante dentro desse campeonato, né? E o Fortaleza é um time que a gente vê também o Rogério Ceni tentando dar um padrão para esse time, tentando dar uma mecânica de jogo que ele pensa, mas os jogadores do Fortaleza, a equipe do Fortaleza não tem, digamos assim, o apuro técnico necessário para conseguir fazer o que o Rogério Ceni pensa para colocar dentro de um time. Então eu acho que isso faz bastante diferença. É um jogo que eu não penso em trabalhar a princípio. Se surgir alguma coisa no live, estaremos lá no Telegram também com esse jogo às 21 horas do sábado. E não é porque o Tadioto não pensa em trabalhar um jogo que você não pode pensar, né? E aí você escreve aqui, se inscreve, se não se inscreveu ainda, mas também escreve aqui nos comentários o que é que você acha desse jogo Fortaleza e Bragantino, dos demais jogos, qual a sua entrada preferida, o que é que você pretende fazer nesta rodada do Brasileirão. E mais, hein? Se tiver dúvidas, pode mandar aqui que o Tadioto tá online, o pai tá on, e aí ele vai sempre olhando ali para te responder. Semana de clássicos, rodada de clássicos, agora é a vez de São Paulo e Corinthians. Tadioto, 2,10 para o São Paulo que joga em casa. Clássicos paulistas, sobretudo, são clássicos muito difíceis da gente conseguir fazer uma análise pré e da gente conseguir precificar com exatidão, porque são equipes que, quando jogam clássicos desse tamanho, costumam se comportar um pouco diferente, né? Costumam ter uma motivação diferente. A gente tem aqui o São Paulo vindo de jogos um pouco melhores do que vinha fazendo, inclusive a torcida que estava já bem sem paciência com o Diniz vem já começando a dar um pouco mais de crédito para o treinador. O São Paulo tem variado bastante. Eu percebo que, eu não sei se por uma cobrança da imprensa ou porque o Diniz tem tentado mudar um pouco a cara do São Paulo, mudar um pouco o estilo de jogo. Um time que tentava muito mais propor jogo, agora já tenta dar a bola um pouco mais para o adversário, saindo no contra-ataque. Eu não sei o quanto isso é bom ou o quanto tempo demora para isso se naturalizar dentro de uma equipe, né? Varia muito das peças que o treinador tem e da filosofia dele de trabalho, mas
eu também vejo o time do Corinthians sofrendo bastante, mas conseguindo bons resultados, né? Isso, para mim, é algo que já é característico da equipe do Corinthians. A gente vê o time sendo assim já há algum tempo. O Thiago Nunes foi contratado para ser treinador justamente para quebrar um pouco essa imagem, mas o que vem acontecendo é que, de uma outra maneira, mas as coisas vêm se repetindo, né? Todo mundo critica o Luan no Corinthians, o Luan fez um golaço no último jogo, que fique bem claro, mas aqui nesse jogo, o cara para colocar no Cartola é o Luciano, do São Paulo, hein? Saiu do Grêmio, chegou no São Paulo, já fez aí 2, 3 gols, já deu assistência, enfim, o cara tá com a cachorra, como diriam antigamente no futebol, né? Então, esse é um cara muito interessante, é uma peça muito importante dentro do São Paulo. Eu gostaria de pegar aqui, para esse jogo, um São Paulo DNB. A cotação está muito baixa. Aqui na Espinha a gente tem o São Paulo DNB a 1,50. Eu pretendo trabalhar no live essa aposta quando ela chegar aí com a cotação de 1,70 para cima, tá? Então, fica pro live também esse jogo entre São Paulo e Corinthians. Muito bem. E tem Liga do Cartola, hein? Você também está convidado para participar. São Paulo sem Daniel Alves quebrou o braço, operou nesta semana, pelo menos 6 semanas fora é a expectativa. Santos Vai fazer falta, hein? Muito. Vai fazer falta o Daniel Alves. Santos e Flamengo. Eu não sei qual é a pique que você vai dar, nem sei se vai ter pique para esse jogo, Tadioto, mas Santos e Flamengo costuma ter gols, né? Não tem como a gente não lembrar daquele jogo histórico na Vila, com o Neymar de um lado e o Ronaldinho Gaúcho do outro. Um dos grandes jogos aí da era moderna do futebol brasileiro, dá para se dizer, né? É óbvio, a gente não espera que tenha outro jogo daquele tamanho entre essas duas equipes, mas fica marcado, né? Um confronto aí que já é um clássico histórico também no futebol brasileiro, né? Mas nesse caso aqui especificamente a gente tem um Santos recuperando assim, a sua autoestima dentro do campeonato, digamos assim, né? Já começou o campeonato desacreditado. Eu era um cara que achava que o Santos iria sofrer muito nesse campeonato brasileiro. Pode ser que isso ainda aconteça, mas a gente já vê o Cuca conseguindo dar uma cara para esse time, né? A gente tem aí o Marinho, por exemplo, que muita gente critica ou muita gente não gosta do futebol do Marinho. Querendo ou não, ele está novamente numa grande fase, vem fazendo gols, vem sendo importante para o time da Vila Belmiro, e dessa vez ele vai ser uma peça muito importante também nesse jogo contra o Flamengo, porque o Flamengo, depois que trocou o treinador, o Flamengo vem tentando se readaptar numa filosofia de jogo que não é, obviamente, o que o Jorge Jesus tinha em mente, mas tem algumas semelhanças. O time não pode também, o treinador não pode querer mudar 100% o comportamento da equipe dentro de campo de uma hora para outra, né? Então, aos poucos, ele vai tentando colocar o seu estilo, vai tentando colocar aí o que ele acha que pode ser interessante dentro de uma situação de jogo, e a gente vê aqui o Flamengo tendo sim uma crescente dentro do campeonato, embora tímida. A gente já vê o Flamengo aí conseguindo não perder jogos, né? Que vinha perdendo jogos no início do campeonato. O Flamengo agora vem de 2 jogos aí contra o Grêmio, e agora esse último, eu não lembro contra quem que o Flamengo jogou a última partida, também conseguiu empatar no finalzinho contra o Botafogo, né? Isso. Jogou um clássico contra o Botafogo, conseguiu empatar no finalzinho também. Então, não perder esses jogos para adversários difíceis faz com que o Flamengo ganhe aí uma casca e ganhe mais moral para poder jogar o campeonato, né? Então, eu acho que esse jogo, sim, é um jogo de 2 ataques muito interessantes da gente analisar. O Santos que vem bem e o Flamengo que, do meio para frente, é um dos melhores elencos do Brasil, né? Para mim, esse jogo é um jogo over. Não gosto muito da cotação do over 2,5, porque pode, em um determinado momento do jogo, ele ficar um pouco mais lento, mais cadenciado, e esse over ficar comprometido. Então eu prefiro pegar o ambas marcam, tá com uma cotação boa, né? O ambas marcam a 1,83 entre Santos e Flamengo. Acho uma boa aposta, pretendo fazer pré-live esse ambas marcam a 1,83. Fechando a rodada, 2 jogos ainda. Coritiba e Sport Recife é o primeiro deles, domingão às 4 da tarde, Coritiba pagando 2,30, o Sport 3,35, o Coritiba lanterna do campeonato. Então, quero fugir desse jogo, não pretendo trabalhar ele. Tem jogo do Santos e Flamengo nesse mesmo horário que eu quero dar mais prioridade para ver, né? E o jogo entre Coritiba e Sport Recife é um jogo que tem muitas incógnitas aí. Eu não sei como é que essas equipes vão entrar a campo. O Coritiba, lanterna do campeonato, que trocou o treinador e está numa incerteza, inclusive, quais são os 11 titulares que vão a campo.
O Sport Recife às vezes joga muito bem, às vezes joga muito mal dentro da mesma partida, então é muito difícil saber o que vai acontecer nesse jogo. Eu prefiro deixar esse de fora nessa rodada. E por falar em time que às vezes joga muito bem, às vezes joga muito mal, o Atlético Goianiense é o último jogo aqui do nosso UFC Dicas número 7. Atlético Goianiense e Ceará, meu caro. 2,50 de um lado, 2,90 do outro. Então, aqui a gente tem duas equipes que fizeram jogos aí pela Copa do Brasil no meio de semana. O Ceará jogou contra o Vitória num jogo absurdamente maluco, que teve 7 gols, né, e teve 3 expulsões, e teve presidente querendo bater em jogador, de tudo que você possa imaginar nessa partida. Um jogo muito interessante de olhar. Eu ganhei dinheiro no over nesse jogo aí, não consegui passar a entrada lá no Telegram, porque estava acontecendo 18 jogos ao mesmo tempo e eu não consegui fazer isso. Mas foi um jogo legal de trabalhar e foi um jogo muito bom de assistir, o do Ceará contra o Vitória no meio de semana, né? E o jogo do Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, que foi ontem contra o São José de Porto Alegre, foi um jogo que o Atlético Goianiense perdeu de 1-0, como tinha construído aí um resultado de 2-0 no jogo de ida, se classificou, mas foi um jogo extenuante para o Atlético Goianiense, eles correndo muito, sofrendo muito. O gramado é um gramado sintético que não é da mesma qualidade do Palmeiras, o Atlético Paranaense, esse do São José aqui. Então, assim, foi um jogo muito duro para o Atlético Goianiense, e além de tudo tem uma viagem de volta para Goiânia, eles vão estar bem cansados para jogar esse jogo. Por isso, eu acho que o Ceará está com uma cotação boa, que é 2,90 para ganhar. Eu pegaria aqui nesse jogo especificamente um Ceará DNB, uma coisa assim, eu acho que está muito baixo, né? Gostaria que tivesse uma cotação melhor, mas eu gosto do Ceará aqui nesse jogo, não vou passar essa pique. Veja bem, é um jogo para a gente trabalhar no live, estaremos fazendo esse jogo no live domingo às 18 horas, acompanhe no Telegram, que a entrada vai rolar por lá, beleza? Todo mundo convidado, então, para curtir esta partida também lá no nosso Telegram. Todo mundo convidado também. Deixa eu, como sempre aqui, com muita calma nessa hora, trocar a tela. Olha o Tadioto, que bonito, grandão na sua tela. Vou trocar a tela aqui para a gente colocar o nosso bolão, rapaz. Aqui, cadê o bolão da Aposta FC? Tá aqui. Olha que bacana. O nosso bolão, você está convidado, são R$5.000 por rodada. Já sabe como é que funciona, né? Vai no link que está aqui na descrição, faz todo o processo ali. E se quiser, aproveita também os palpites do Tadioto, porque eu quero saber o que ele acha, por exemplo, do que vai dar em Botafogo e Internacional. Te vira. Eu acho que dá Inter, eu acho que o líder mantém sua liderança nessa rodada. Fluminense e Vasco. Empate. Bahia e Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras vai engrenar? Eu acho que em uma certa altura vai. Não sei se com o Luxemburgo, tá? Mas eu acho que o Palmeiras vai engrenar a partir aí da 15ª rodada. Quase no final do primeiro turno. Fortaleza e Bragantino. Difícil, hein? Eu acho que dá empate. E o clássico paulista, São Paulo e Corinthians? Esse dá empate também. Rodada dos empates aí, hein? Santos e Flamengo. Eu acho que dá Flamengo. Coritiba e Sport. Empate também. E Atlético Goianiense e Ceará. Ceará. Atlético Goianiense e Ceará. Perdão, diga, Tadioto. Eu nunca falei tanto empate, né? A rodada pra mim tá bem parelha, tá bem difícil. Se alguém seguir aqui os palpites do Tadioto e ganhar, talvez ganhe sozinho o bolão, em R$400 para o primeiro colocado. Atlético Goianiense e Ceará, under ou over 2,5 é o nosso desempate aqui para os critérios lá de classificação do bolão. Under 2,5. Então tá aqui para você os palpites do Tadioto no nosso bolão, valendo R$5.000 por rodada. Você sabe como participar, é só seguir o link que está aqui na descrição deste AFC Dicas. E o Rodrigo sempre tem problema quando ele vai falando e fazendo as coisas ao mesmo tempo. Agora deu certo. Vou fazer o seguinte, para a gente encerrar, vamos deixar pequenininho aqui, Tadioto grandão ali, afinal de contas, ele é o nosso mito aqui do Apostas FC e você teve mais um AFC Dicas com as dicas, palpites, informações, opiniões e tudo mais da rodada número 7 do Brasileirão. Tadioto, te encontro lá no Telegram, hein?
Grande abraço, Gasparini. A gente se vê por aí. Hoje tem rodada da Série B, quem sabe já apareça alguma coisa por lá. Segue a gente no Instagram, no Telegram, em todos os lugares que sempre pinta alguma coisa. A melhor pré-rodada do Campeonato Brasileiro é aqui no Apostas FC. A gente se encontra. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.